Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como é que eu faço para organizar o meu mês. Vem comigo! Bom, a ideia desse vídeo surgiu lá no nosso Instagram, @coisasdediva, caso você não siga. Faça isso porque tem muito conteúdo legal por lá. E na verdade um dia eu estava falando sobre hábitos, sobre organização, rotina de vida. E aí comentei que todo dia 1º do mês eu sento e faço a minha organização, né, daquele mês que tá vindo. Tanto para finanças, trabalho, minha vida pessoal. E aí muita gente veio me pedir um vídeo sobre isso, fiquei um pouco surpresa, porque organizar e detalhar as coisas é uma coisa que eu já faço naturalmente. Claro que existem muitas técnicas, muitas formas de fazer, mas pra mim isso flui assim, é bem tranquilo e eu acho super importante. Porque a gente fica menos perdida, a gente consegue definir melhor nossos objetivos, nossas metas, nossos sonhos, ser prática com as coisas também. Então assim, eu não tenho nada de muito mirabolante para poder mostrar, mas eu vou falar um pouco daquilo que eu faço e é um trabalho que me toma mais ou menos tipo umas 2, 3 horas do dia e compensa muito porque me dá pouquíssima dor de cabeça no restante do mês. Mesmo eu sendo geminiana, mesmo não fazendo tudo perfeitamente, só de fazer algumas coisas que estão ali, eu já estou no lucro, porque eu coloco mesmo uma certa pauta, né, de vida, enfim, coisas para fazer que vão me deixar mais produtiva, mais eficiente e seguindo também em direção àquilo que eu desejo para mim mesma. Começando com o fato de que eu sou zero tecnológica para organização. Na verdade, bem o oposto, eu sou extremamente analógica. Eu tenho um planner, basicamente. Esse aqui eu acho que é da Brilhos e Purpurinas, eu ganhei de presente deles no começo do ano, tem essa capinha bem bonitinha. E é um planner que tem assim, a folha dividida para 2 dias, por exemplo. Então ele é pequenininho, não dá para anotar tudo que eu preciso ali, mas ele tem uma divisão legal, né? Você coloca não só as suas prioridades, suas tarefas do dia, mas também as metas para o dia, os compromissos e também as situações ali que você precisa ligar, mandar um e-mail e tal. Às vezes eu tenho tanta coisa para fazer que vaza um pouco, mas eu gosto de ter como apoio, especialmente para minha divisão semanal de tarefas, né? As coisas ali que estão na semana e que no dia vão virar várias coisinhas também, né? Eu gosto de detalhar bastante as coisas. E também, além disso, eu tenho este caderninho aqui, que é muito legal, é da Ótima Gráfica, que ele tem umas divisões. Aí eu tenho uma divisão que é CDD, Coisas de Diva, e também uma divisão Thaís, que são as minhas coisas pessoais. Aqui eu gosto de escrever toda a pauta do meu mês, tanto do blog quanto aqui do canal, Instagram, e aí na parte Thaís tem algumas outras coisas pessoais minhas, assim. Mas eu gosto muito de ter esse apoio, de ter esses caderninhos. E além de tudo, muitas vezes eu faço, por exemplo, o roteiro do vídeo num outro caderno. Eu sei que, né, tem as árvores, essa situação toda da natureza, né? Não seria o ideal, mas eu ainda não consegui me desacostumar. Eu gosto muito da escrita, do papel, de ver. Assim, eu me sinto mais... Além de mais organizada, eu acho que eu me sinto cumprindo alguma coisa, fazendo algo mesmo um pouco mais palpável. Bom, então quando chega esse dia 1º, a primeira coisa que eu faço é olhar as minhas finanças, né? Não é que eu não olhe, que eu não acompanhe elas ao longo do mês, mas o dia 1º é o dia que eu faço alguns pagamentos. Por exemplo, o condomínio do meu prédio cai no dia 1º, que é um dia super ingrato, né? Porque você precisa usar o dinheiro do mês que vem, então eu tenho que estar muito bem programada para deixar aquele dinheirinho reservado, de maneira a poder pagar, né, o condomínio. E também eu já faço a organização das coisas que eu vou pagar, né, que são as fixas mesmo, tipo meu aluguel, o condomínio que eu falei, luz, gás, net, o celular, enfim, essas coisinhas que já estão ali fixas. Também faço um bem bolado ali com aquilo que eu sei que eu vou receber, então o meu valor mensal, né, do Coisas de Diva, que eu divido com as meninas, né, a receita do blog, e também dos meus freelas, né, eu sou jornalista, sou criadora de conteúdo, então eu trabalho eventualmente para algumas marcas, algumas empresas que me contratam para escrever. E aí, fazendo um bem bolado entre aquilo que eu tenho fixo para pagar e o que eu vou receber naquele mês, eu consigo ter uma noção de quanto é que eu tenho disponível para gastos variáveis. Então as coisas assim do dia a dia, né? Tipo uma farmácia, um mercado, uma compra, um sonho, um desejo, uma vontade. É uma maneira também de saber quanto que eu posso e quanto que eu não posso naquele mês. Dessa forma eu também consigo me deixar, me permitir, né, comprar eventualmente alguma coisa que eu queira.
mas sem esquecer de também pensar num valor para investir, para guardar, né, para reservar, em nome de futuro, né? Eu tenho, além de previdência privada, tenho investimento e para mim é super importante, assim, nem todo mês eu consigo colocar alguma coisa nos investimentos, mas a previdência está sempre lá. Eu faço desde 2008. Sei que já falaram que não é o melhor, né, de tudo, preciso estudar um pouco mais sobre isso, mas a minha tá lá já faz 12 anos. Só pra minha velhice, pro meu futuro, não é nada pra mexer agora. E o restante depende muito, alguns investimentos são para coisas mais a curto prazo, né, a médio prazo, enfim, e outras são mais a longo prazo, depende do sonho, do tamanho daquilo que eu quero pra mim. Sim, eu também dou uma olhadinha no meu cartão de crédito, vejo como é que tá a situação, né, quanto que eu vou pagar, porque meu cartão tem uma particularidade que ele fecha no dia 8 e eu pago no dia 18. Então, às vezes tem um lastro ali de tipo uma semana, né, que ainda eu posso gastar, mas preciso ver quanto se vai dar no orçamento e tal. Eu sou muito controlada com dinheiro, gosto muito de cuidar disso, porque realmente é importante, né? A gente trabalha tanto, se esforça tanto, precisa ter uma noção financeira. E como eu disse, eu faço tudo de maneira analógica, tipo na ponta do lápis, no papel, escritinho, uso a calculadora ali do computador, do celular e assim vou levando minha vida. Não sou a pessoa que mais usa aplicativos de finanças e tal. Eu até já tentei, mas não me adaptei muito bem. Prefiro ficar com o bom e velho papel onde eu coloco lá a receber, a pagar, valor de guardar, enfim. Eu faço ali meu bem bolado, mas você pode, né, usar aplicativos, usar planilhas do Excel, da maneira como você preferir. Pra mim funciona no papel e é basicamente isso que eu faço. A segunda coisa que eu organizo é o trabalho. E aqui eu vou contar, né, algumas curiosidades sobre os bastidores do Coisas de Diva, porque meu trabalho, né, como você sabe, é criar conteúdo. Eu e as meninas somos muito, muito bem organizadas. A gente tem uma planilha, né, aliás, várias planilhas dentro do Google Docs, né, do Google Drive, na verdade, onde a gente coloca os nossos cronogramas, as datas das ações para marcas, por exemplo, que a gente vai trabalhar, ou então um cronograma geral do Instagram. A gente define com antecedência quais são os temas que a gente vai trabalhar naquele mês, qual que é o tipo do tema, na verdade, e daí cada uma pode desenvolver da maneira como achar melhor, encaixando mesmo com as coisas do dia a dia, enfim, com a nossa vida como ela é aqui. E claro, pensando também num conteúdo bacana para poder oferecer para você. Então tem planilha do Instagram, a gente se organiza com os vídeos do YouTube, né, de maneira pessoal, né, individual. O administrador do blog, que é onde ficam todos os posts, já dá para ter uma noção daquilo que as meninas estão pensando, estão fazendo. A gente já vai colocando com antecedência também. Então o meu jeito de fazer isso é sempre escrever no papel, coloco nesse caderninho, escrevo tipo todos os posts no Instagram, tanto a ideia para foto do feed, quanto o tipo dos stories que eu vou fazer, se vai ter reels, se vai interação, o que vai ter, né, de coisas diferentes para poder mostrar. Já defino o produto, enfim, já deixo tudo muito organizado de uma vez só. Eu quebro a minha cabeça, mas eu defino basicamente o mês todo de uma vez, em termos de conteúdo, de produtos, enfim, que eu vou mostrar no Insta. Também já defino todos os posts do blog, que tem muito a ver também com aquilo que eu estou testando. Algumas coisas já estou testando antes, né? Justamente pelo tempo, para poder dar pelo menos um mês de teste. Algumas que são mais práticas, mais fáceis, eu coloco para dali tipo uma semana, 2 semanas, mas deixo chegar as cuidadoras da vizinha. Um minutinho. Como eu ia dizendo então, já deixo bem organizado também todos os posts do blog, quais são os dias, os temas, aquilo que precisa ser feito, o tipo do teste, o tipo de foto, tudo na pontinha do lápis bonitinho. E a mesma coisa vale também aqui para os vídeos do canal e para nossa newsletter semanal, que inclusive, caso você não seja inscrita, faça isso, porque tem muito conteúdo legal. A gente tem tipo uma patrulha, assim, um garimpo, né, de todas as promoções e coisas legais da semana e sempre uma resenha tripla exclusiva para você que assina. Então vale a pena conferir, ela é bem legal. Enfim, e aí em relação aos meus freelas e tal, também vejo o que precisa ser feito, já deixo tudo bem organizadinho. E mais importante do que isso é que assim, tendo uma visão mensal do meu trabalho, todos os conteúdos, as coisas, eu consigo já também ir definindo algumas metas semanais em relação àquilo. Então começar a testar um produto, ou fazer as fotos com a embalagem mais cheia, por exemplo, para poder ficar bonitinho, ou então algumas perguntas que eu vou mandar para uma médica, para uma profissional que vai responder, né? Enfim, uma entrevista para o blog. Eu já consigo ir jogando aquilo que está no mês durante também as semanas para ficar esperta, não esquecer de nada,
Porque muitas vezes o conteúdo que está aqui não é só simplesmente gravar no dia, fazer no dia. A gente trabalha com bastante antecedência, porque são vários detalhezinhos até que ele fique completo e pronto também para ser mostrado para você. Outra coisa que eu instituí também na minha organização mensal é ter uma noção de quais são os meus sonhos, as minhas metas. Eu até comentei um pouco em relação a dinheiro, né? Mas eu também digo no geral, assim, eu tenho essa parte Thaís aqui do meu caderno fichário, porque ele destaca as folhas, né? Você consegue reencaixar onde você quiser, é bem interessante esse caderninho. Se tiver link, eu vou colocar o link aqui embaixo para você olhar. Mas basicamente, eu consigo aqui nesse lugar, né, nessa minha abinha, ir escrevendo as coisas que pra mim são importantes, enfim, quais são os meus sonhos de decoração para minha casa, o meu planejamento, quais são as minhas obrigações em relação a isso, quais são as coisas que eu tenho vontade de fazer e não comecei ainda. Enfim, coloco tudo sempre na ponta do lápis, mas não só esses sonhos, e sim como é que eu vou chegar lá, quais são as ideias, por onde que eu tenho que começar. Eu acho que muita gente acaba se confundindo, né? Acha que é só escrever assim, eu quero ir pra Disney, por exemplo. Tá, mas como é que você vai pra Disney? Você precisa fazer um planejamento de longo prazo, de médio prazo, né? Obviamente depois da pandemia é um exemplo só. Tipo, guardar dinheiro, ver o passaporte, ver o visto, são N coisas, né? A gente acaba sonhando, mas se esquecendo do como chegar, como fazer. E efetivamente colocando em prática aquele como no dia a dia, né? Então pra mim é muito assim, eu penso em coisas em relação ao meu dinheiro, ao meu futuro, coisas de aprimoramento pessoal, tipo cursos, desejos. Opa, cortou aqui, perdão pela interrupção. Mas enfim, eu vou colocando esse tipo de coisa e pensando no como, né? Também olhando nesse espectro geral, as coisas mais de curto, médio e longo prazo, eu consigo também ir dividindo, né, esses sonhos, essas metas, de acordo com o tempo que eu tenho disponível. Eu costumo me colocar alguns prazos com algumas coisas, e algumas que são mais soltas, um pouquinho mais descompromissadas, digamos assim, elas vão sendo diluídas, digamos assim, conforme o tempo passa e vai indo tranquilo. Mas algumas que são mais importantes eu realmente tento ir colocando bem divididas, né, no meu mês, nas minhas semanas, para aos poucos, né, ir completando e chegando naquilo onde eu quero, né, naquele lugar onde eu quero estar, ou naquela situação. E eu acho que é isso, assim, não tem muito segredo, né, esse lance é você pensar sempre como fazer, a tua motivação, o porquê, lembrar sempre do porquê também, porque isso dá um gás, deixa a gente mais animada, mesmo nas dificuldades ali do dia a dia. E não só ficar sonhando à toa, mas sim pensar realmente nessa estratégia para poder chegar naquilo que você quer. E também na minha organização mensal eu tenho a vontade sempre de dar uma revisada nos meus horários semanais, na minha rotina de vida, né, nos meus hábitos, no meu dia a dia. Por quê? Eu tento seguir mais ou menos um esquema, mas eu não sou aquela pessoa que quer, tipo, viver dentro de um roteiro, até porque nessa quarentena as coisas estão super idênticas. Final de semana parece dia de semana parece feriado, feriado parece final de semana, tá uma confusão, né? Então assim, se eu ficar querendo fazer tudo muito perfeitinho, muito encaixotado, eu também enlouqueço, né? O que eu tento fazer é ter uma noção assim de horário de acordar, de dormir, em dia de semana, né, especialmente, os dias que eu costumo limpar minha casa, que são as coisas das tarefas domésticas, né? Eu até já comentei um pouco sobre isso lá no Insta. Tipo, eu só lavo louça uma vez por dia, eu não fico perdendo tempo de manhã ou na hora do almoço pra lavar uma loucinha, eu acumulo e lavo tipo à noite. Então são coisas que funcionam e aquilo que tá funcionando eu mantenho e aquilo que eu vejo que não tá legal eu procuro remodelar. Por exemplo, o lance do sono que alguns meses eu andei mexendo, né, que eu até já comentei também no Insta. Comecei a dormir mais cedo, acordar mais cedo, comecei a praticar yoga, por exemplo, né, pela manhã, em alguns dias da semana. Tenho tido um ritual do sono melhor, então são coisas assim que eu vou transformando, instituindo, mexendo, apenas para manter uma certa linha, uma regularidade e entender mesmo quanto de tempo eu tenho disponível para o meu trabalho, quanto de tempo eu tenho para mim mesma, para o meu lazer, para o meu descanso, quanto tempo eu preciso dedicar para minha casa e assim ir ajeitando mesmo as coisas. Mas é uma revisão, eu já tenho até escrito aqui no caderno, inclusive, qual seria a minha rotina atual, né? Mas enfim, é aquela que funciona pra mim e com certeza pra você vai ser a mesma coisa, né? Aquilo que você vai tentando, experimentando e o que encaixar fica e aquilo que não funcionar sai. Eu falei que ia ser bem simples, né? Não é um vídeo com nada espetacular, mas eu espero que eu tenha inspirado você, porque assim, é óbvio, né? A gente não vai viver a vida como um robô, como um bonequinho que faz tudo perfeito, mas é aquela coisa, se você deixa
passar e não se organiza, a vida te engole quando você vê, você não realizou nada, passou o tempo, você não foi atrás do projeto que você queria, daquele sonho, ou de uma rotina um pouco mais equilibrada. Então eu acho que a gente precisa manter o equilíbrio até nisso, né? Entender que a gente não vai toda vez estar 100% e fazer tudo perfeito, e que perfeição não existe, existem imprevistos e coisas da vida, mas que também não dá pra ficar assim, com tudo solto, de qualquer jeito, porque senão realmente a vida passa e a gente não fez foi nada. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se curtiu deixe seu like e até o meu próximo. Um grande beijo e até!